Galera, agora eu vou gravar sobre o dia que meu cunhado me agrediu, meu ex-cunhado me agrediu fisicamente. E essa agressão estava de pleno acordo, minha irmã, minha progenitora, todo mundo lá, tá? Eu já fui ali no jazigo desse meu familiar que morreu, aproveitei, já fui no jazigo do meu pai, que também está enterrado aqui. Não tem esse costume, que nem eu falei, mas como eu tô aqui, né, aproveitei. É que tem gente que tem o costume, né, é da cultura, da religião da pessoa, ou da cultura da família. A gente não tem essa cultura de ir no cemitério todo ano, deixar flores. Pelo menos eu não tenho, né. E aí, como foi essa agressão física? Ele já tinha me ameaçado uma vez, porque ele estava me provocando de tudo quanto é jeito. Ele, a minha irmã, meu sobrinho, me provocando, doido para eu para cima. Eles combinado lá com pessoas, para essas pessoas me prejudicar, né? E esse daí, gente, era uma vontade deles. Eles estavam fazendo de tudo para eu ir para cima, para eu agredi-los. Eles estavam querendo que eu agredisse eles, entendeu? Eles queriam isso. Porque já estava combinado exatamente isso. Que eu fosse pra cima deles, agredisse fisicamente, pra me internar como louco. Se eu não fosse internado como louco, que eu fosse preso como agressor. Então, gente, eu tive assim, olha, eu falo pra vocês, o que eu passei nessa vida, eu não desejo nem pra um cachorro na rua. Nem pro meu inimigo eu desejo as coisas que eles fizeram eu passar. Nem pro meu inimigo. Aqui tá bom de gravar, vou ficar por aqui. Agora peguei esse lugarzinho aqui, ó. Que isso, é um coração, acho que é. Peguei esse lugarzinho aqui numa pontinha do cemitério. Ó, o funcionário do cemitério já veio ver o que eu tô fazendo aqui. Vem aqui, meu filho, meu pai tá enterrado aqui, a gente paga esse cemitério, viu? Meu pai, meus outros familiares, tá aqui de graça não. E o que acontece? Porque, gente, outra coisa, agora já que eu tô tocando nesse assunto, deixa eu falar outra forma de stalking que eles ficavam fazendo. Meu sobrinho, minha irmã, meu cunhado, eles não tinham esse negócio. E depois eu vi que isso daí foi uma coisa ensinada para eles, dessa rede aí, foi ensinado para eles. E porque depois, em todo lugar que eu vou no Brasil, o mesmo modus operandi. Gente com o celular na mão, gente gravando minha conversa e passando minha conversa sei lá pra quê. Eu me mudei pra outro estado brasileiro. Eu vou gravar isso ainda, tá? Mas só dando um pitaquinho pra vocês. Eu me mudei pra outro estado brasileiro. E nesse outro estado brasileiro, o pessoal gravava todinho minhas conversas. A pessoa ia conversar comigo. Ela ligava o celular dela, apertava uma tecla lá de gravação, que eu via, ela pensava que eu não via, mas eu via. Quando não apertava a tecla de gravação, ela apertava a tecla de que tinha feito algum tipo de vídeo chamada, ou chamada de voz para não sei quem estava ouvindo ao vivo a nossa conversa, mas a pessoa desligava a tela, ficava com a tela toda preta. Isso daí, Brasil inteiro, tá? Aí o que acontece? Eles começaram a ficar com o celular. Por exemplo, eu era essa árvore aqui passando no meu corredor. Essa árvore tá estática, parada. Mas imagine que sou eu andando aqui. Tô andando. Aí eles vinham com o celular, basicamente na minha cara, e apontando pra minha cara e me filmando. Se não tava filmando, fingindo que tava filmando pra me irritar. Fingindo que tava tirando foto, ou gravando áudio, gravando vídeo pra me irritar. Aí eu passava assim, ó, a pessoa pegava e passava, sabe? Mas assim, não era uma coisa assim que a pessoa ficava assim, exatamente assim, ó, estou te filmando. Não, a pessoa, ela ficava assim, por exemplo, na hora que eu ia passar, a pessoa tirava o celular e ficava alguns segundos assim, ó, te acompanhando. Depois, pra te irritar, depois guardava o celular no bolso de novo. E eles não tinham essa mania, ninguém fazia isso. Aí começaram a fazer isso
direto, todos eles, todo santo dia, para me irritar. Já não bastava a tecnologia, que independente deles estar com o celular na mão ou não, que eles já tinham exposto a minha privacidade para o boteco, para as casas da vizinhança ao redor, para o bairro inteiro. Aí, como eles viram, porque assim, tudo deles é questão de irritar a pessoa. Aí como viram que não me irritaram, aí pegou, que eu não fui tirar satisfação com o pessoal do boteco, porque eu já sabia que estava tudo armado os esquemas, como tá tudo armado até hoje, eles querem que eu saia na porrada com alguém. Tem gente, que eles mandam a pessoa pra apanhar, não é nem pra bater. Vou falar sério pra vocês, tem gente que eles mandam, hoje em dia, não é pra me bater, eles já mandam pessoas pra apanhar. Pra eu dar uma porrada na pessoa, pra eu perder a razão, entendeu? Não é nem pra bater. Já é um modo, já é uma jogada, uma sacada deles. Essa galera aí já vai pronta pra apanhar. Porque eles querem exatamente isso. E aí começou o tempo inteiro, sabe? Com esse negócio de celular na minha cara. E quando eu olhava, a pessoa pegava e abaixava. Mas enquanto eu tava mais ou menos vendo, não tava exatamente vendo, a pessoa tava assim. Ou quando tava na minha frente, a pessoa disfarçava. Pegava o celular, ficava fingindo que tava mexendo no celular assim, ó, com o dedo. Mas eles nunca tinham feito isso antes. E agora, direto fazendo isso. Aí, hoje tá lindo, hein? Ontem choveu pra caramba aqui. Hoje falou que ia chover, tá mó céu. E hoje tá bom pra... enfim. Aí, galera... O que aconteceu? Esse meu ex-cunhado já tinha soltado meus passarinhos. Passarinho caro que eu tinha pago, sabe? Passarinho de 800 contos, 700. Eu tinha vários passarinhos que eu tinha comprado aí, meu. Passarinho bom de disputar campeonato e tudo. E ele soltando ali, que nem eu gravei em vídeos anteriores. Aquela gaiola, a portinha dura, que até eu tinha dificuldade de abrir aquela porta. Tinha a gaiola novinha, bonitinha, pintadinha. Um passarinho não teria aberto aquilo ali. E eles já tinham a mania de jogar minhas coisas fora, de outros carnavais. De pegar, botar. Eles têm mania de botar o mãozão deles, sujo, imundo, a pata deles nas coisas dos outros. Eles já tinham essa mania. Tanto é que foi uma dessas coisas que deu confusão da outra vez que eu saí de casa. E pegando minhas coisas tudinho, jogando fora, sem pedir minha autorização, e minha progenitora apoiando tudo aquilo. E as tranqueiras dele, as bagunças deles, tudo lá. Tudo lá. E as minhas coisas, eles jogando fora, sem pedir minha autorização, minha permissão. E... tá, esse meu ex-cunhado, ele era o testa de ferro ali da minha progenitora e era o testa de ferro da minha irmã. Narcisista psicopata. Aí, galera, esse ex-cunhado, ele... o que ele fez? Ele começou a perder a paciência numa certa situação lá. Eu não entendia, cara. Porque até então eu não sabia que a minha irmã tava com outro cara já. Que nem eu falei. Eu tô falando do meu ex-cunhado. Meu atual cunhado, ele surgiu na história assim, ó. Ele já devia estar por detrás. Esse atual candidato, esse atual cunhado meu, ele é um assessorzinho de bosta aqui na minha cidade, parlamentarzinho de bosta aqui. Já foi candidato a deputado federal. Nada disso eles me contaram, tá? Tudo isso eu descobri, tá bom? Que eles aprontaram comigo. Até hoje, se dependesse deles, eu não saberia que o meu atual cunhado foi candidato federal e provavelmente na próxima eleição aí o safado vai ser candidato federal de novo. Não ganhou, né? É aqueles candidatos que se candidata só pra laranja, né? Só pra... já sabe que vai perder, mas o partido tem que ter alguém... Que nem eu falei pra vocês, aí passou a eleição e tava com um carrinho velho entre aspas, tá? Mas um carrinho mais simples. Só foi passar a eleição... ficou com a nave. E que nem eu falei pra vocês, antigamente quem pagava propaganda pra esses caras eram os empresários, saía do bolso de empresário. Hoje em dia, com essa lei aí, que tem aí, que sai do nosso bolso, a gente financia a campanha pública pra esses caras comprar santinho, pra esses caras comprar isso,
pagar programa de rádio. Antigamente o empresário que desembolsava do bolso deles. Voltava no cara quem quisesse. Agora hoje em dia, sai do nosso bolso. Do meu, do seu, do bolso de todo brasileiro. Pra esses caras aí, ó. Você acha que esses caras gastam dinheiro com santinho mesmo? Até gasta pra dar alguma satisfação. Mas enfim, né? Então se dependesse dele, jamais eu ia saber que meu atual cunhado existia. Tanto é que eu só fui saber que minha irmã tava com esse cara, gente, que nem eu falei pra vocês, não é normal. Uma pessoa que sai de um relacionamento, gente. Você se separa de uma pessoa, você fica um tempo solteiro. Depois você conhece alguém. Separou porque não deu certo, beleza, separou, ok. Aí bola que segue, você fica um tempo ali de luto, né? Uma pessoa normal, uma pessoa que tem sentimento normal, ela fica de luto. Ela fica ali enlutada durante um tempinho ali, fica alguns meses ou até alguns anos sem ninguém. Depois, se achar alguém, começa a namorar, noiva, casa, junta os panos, né? E pronto. Agora não, ela pulou de um relacionamento direto pro outro, é porque ela já tava com esse cara. E aí o meu cunhado, meu ex-cunhado, um dia eu catei ele falando uma fala lá, eu não aguento mais essa situação. Eu não tô aguentando. Engraçado, eles destruíram a minha vida, fizeram o que fizeram comigo e é eles que não aguentam mais essa situação. Quem não aguenta, quem deveria falar que não tava mais aguentando essa situação era eu, não eles. Eu não aguento mais essa situação. Mas é porque ele tinha uma incumbência ali. Ele ia sair da minha casa, depois de morando 25 anos e cuspindo pra cima, sem pagar um aluguel, e ainda maltratando a pessoa que recebeu ele bem, porque gente, eu deveria ter tratado ele mal. Eu nunca tratei esse cara mal. Ficou ali, vampirizando, morgando 25 anos. Nunca tratei o cara mal. Nem ele, nem os filhos dele, nem a minha própria irmã. Mas eles o tempo inteiro, né? E ele falava assim, eu não aguento mais essa situação. Ele tinha uma incumbência, acho que a minha irmã falou, ó, você vai sair dessa casa, mas você tem um último serviço que eu tenho pra você fazer. Você vai expulsar o meu irmão daqui. Enquanto você não expulsar o meu irmão, você ainda continua aqui. Porque teve um dia lá que ele falou, já não aguento mais essa situação. Quando ele falou isso, ele berrou alto, né? Que já não aguentava mais essa situação. Berrou alto não, ele berrou em meia voz, né? Que tanto é que deu para escutar. Deu para eu escutar nos cômodos de baixo. Eu não aguento mais essa situação. E esmurrou lá, não sei se foi a pia da cozinha, alguma coisa ele esmurrou. E volto a falar, esse meu ex-cunhado era 2 metros de altura por 2 metros de largura, um armário. 120 quilos. Imagina um homem de 120 quilos, furioso. Parecia o Hulk. Mas na hora do vamos ver, gente, na hora do vamos ver, não sei o que acontece comigo. Me vem uma força, que esse cara veio pra cima de mim, eu fui pra cima dele também. Qualquer pessoa tinha corrido, né? E aí, o que acontece? Ele tinha uma baita de uma sacanagem, gente. Uma baita assim de uma injustiça, de uma covardia. Botaram um mundo inteiro pra me stalkear. Botaram um cara de 120 quilos, 2 metros por largura, 2 metros de altura pra dar uma porrada na minha cara, dentro da minha casa, eu estando dentro da minha casa, não tava na rua não, eu sofri agressão dentro da minha casa, com anuência e concordância da minha própria mãe, progenitora, que vocês chamam de mãe, e da minha irmã, psicopata, porque ela queria ficar com a casa. Volto a falar pra vocês, eu acho que gente rica briga também. Mas pobre, gente, a pior desgraça que tem. Quando você pega uma família que nem a minha, sabe? Psicopata narcisista pobre, pior desgraça que tem. E então ele tinha essa última incumbência de me tirar daquela casa antes dele sair. Como ele não conseguiu, tava todo mundo nervoso, né? Gente, eles armaram pra cima de mim por anos e anos. Pra eu perder a paciência, pra eu ir lá no boteco meter a porrada na cara de um. Eu não podia fazer isso. Não podia e não posso até hoje. Se eu fizer isso, eu vou perder a razão. Se eu fizer isso, tem todo um esquema armado pra me internar como doido. Porque eles têm influência aqui na minha cidade, tanto com a segurança pública,
Que depois eu vi ela pegando na mão de um monte de guarda civil municipal conhecido dela. Ela trabalha na prefeitura. Meu atual cunhado mexe com política aqui na minha cidade. Então eles contam um monte de mentira para esse povo acredita, em vez de investigar e saber qual é que é a real. Vocês estão trabalhando, gente? Vocês aí da parte de segurança pública, vocês estão fazendo o serviço de vocês direitinho? Ou vocês estão fazendo mais ou menos? Vocês estão trabalhando? Vocês estão trabalhando? Vou falar pela terceira vez. Vocês estão trabalhando de verdade? Que o trabalho de vocês, gente, é apurar os fatos e a verdade. Não é... O trabalho de vocês não é ouvir uma história de alguém que vocês acham que é de confiança e assinar embaixo aquela história se você não sabe se aquilo é verdade, você está assinando embaixo. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês de verdade? Fica essa pergunta para vocês aí, tá? E como para mim ser internado como doido ou ser preso, né? E aí esse cara, ele depois de que ele foi de noite, foi um dia à noite. E depois de 2 dias ele saiu de casa. Mas até então, meu sobrinho, minha sobrinha, minha irmã, meu cunhado, fazendo o que estava fazendo comigo. Acabando com a minha vida. E fizeram o que fizeram minha irmã, minha progenitora. Aí fizeram o que fizeram, não conseguiram me tirar. Até que teve um dia... Até que teve um dia que o meu cunhado, durante o dia, era de tarde, começou que até então, gente, tudo que eles faziam era de madrugada, né? Que eu falei pra vocês, escondendo, sei lá o que esse povo fazia de madrugada, esse povo já não andava mais no quintal, esse pessoal só corria, que eu falei em vídeos anteriores, tudo deles era correndinho. E aí, galera, um dia esse cara começou a tirar as coisas dele. Não sei se era as coisas dele, algumas coisas. Porque assim, eu acho que a maioria das coisas tinha sido feito de madrugada. Ou quando eu não estava em casa, que eu passava o dia fora na rua, né? Então não era exatamente de madrugada também. E a garagem era dentro de casa. Então assim, nenhum vizinho ia ver o que tinha dentro do carro, né? Aí, galera, esse cara começou... 2 dias antes dele sair, não. Uns dias antes dele sair de casa. Ele me agrediu fisicamente. Que depois ele passou mais uns dias ainda dentro de casa e a minha progenitora e a minha irmã debochando da minha cara. Além deles ter mandado meu ex-cunhado me agredir, elas ainda debocharam da minha casa porque ali era a última cartada para ver se eu ia realmente sair de casa. Eu não tinha gente para onde ir, eu ia morar na rua, debaixo da ponte. Esse povo detonou com a minha vida financeira, detonou com o meu psicológico. Eu com mais de 40 mil reais de dívida num banco, o banco me cobrando, me ligando todo santo dia, porque eu mal comecei a pagar a prestação, para pagar em 10 anos, eu fui obrigado a parar de pagar, porque eu já não consegui mais trabalhar, já não consegui, falei, deixa eu economizar aqui, não vou pagar as prestações não. E na falta de um banco, 2 bancos me cobrando, me ligando todo santo dia, gerente me ligando, me infernizando para me pagar, fazendo aquela pressão do banco e toda mais a pressão dos meus vizinhos, toda a pressão no meu bairro, toda a pressão na minha cidade, toda a pressão dentro da minha casa, sabe? Aí é muita coisa para uma pessoa só. Eu sou um herói. Passar o que eu passei, estar vivo, estar com consciência, com a mente boa, que nem eu tô, eu não tenho mais mente. Eu falo assim, mente boa, não conseguiram me deixar doido. Que é o que eles querem, deixar você alucinado. Que é o que eles mandaram até macaco voador aí. Como esse povo tem influência, eles têm influência. Eles mandaram macaco voador falando, né, de me aposentar. Realmente, eu preciso me aposentar. Já não tenho condição física e nem principalmente psicológica de trabalhar em lugar nenhum, gente. Mas não com esse CID aí mentiroso que eles querem me aposentar. É um CID que vai invalidar minha palavra. Que tudo que eu falar vai parecer que não é isso, entendeu?
e que é uma mentira. Eu tenho sim outros CIDs de outras doenças que eu tenho, até exame que eu fiz. Quiser me aposenta por isso. Agora não por um CID mentiroso que vai dar um álibi, vai dar passe livre para vocês, vai perdoar vocês de tudo que vocês fizeram contra mim, né? E vai invalidar minha palavra. E aí, gente, esse cunhado, eu tava no meu quintal, sabe? Mas eles tinham um ódio tão grande contra mim, minha própria progenitora, minha irmã, arrogância, deboche, prepotência também. E que um dia esse meu ex-cunhado, meu sobrinho, já tinha feito isso. De falar, tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Ele fazia isso. Meu vizinho da casa de cima fez umas 2 vezes. Eu tava na minha casa. Meu vizinho é um idoso. É uma pessoa que eu sempre tive bom relacionamento com ele. Esse cara vira comigo do nada. A ponto de fazer o que fez comigo e também de passar em frente à minha casa. Tá olhando o quê? Eu tô em frente à minha casa, eu olho pra rua o quanto eu quiser. Não tô olhando pra casa dele. Ao contrário, eles que estão olhando pra minha. Mas tudo isso é uma maneira de intimidação, também é uma maneira de te tirar do sério. Uma pessoa normal, gente, que não... Ainda bem que eu já tinha estudado, gente, sobre isso. Já tinha perdido a paciência, já tinha metido a porrada neles, descido lá, metido a porrada no velho vizinho meu. Já tinha matado a minha família todinha. Uma pessoa normal... Vocês que estão me ouvindo, o que vocês teriam feito com a sua família? Que acabou com a sua vida em todos os sentidos. Vocês, meu filho, vocês já tinham pegado um 38 aí, uma .40, sei lá, roubado. Uma faca, vocês já tinham mandado matar, se vocês mesmo não tivessem feito. Vocês iam mandar pessoas fazer. Uma pessoa normal tinha feito isso. Vocês aí que não tem sangue de barata. Vocês já tinham feito isso há muito tempo. Eu sou uma pessoa extremamente paciente. E além de ser paciente, a minha sorte, ou Deus, não sei te explicar, cara. Eu sempre fui de estudar. E antes disso acontecer na minha vida, eu acho que já era Deus me preparando pelo que eu iria passar. Eu estudei com especialistas esse fenômeno aí. Então eu já sabia. Só que o que eu não tinha estudado ainda era sobre psicopata narcisista. Mas eu já tinha estudado sobre como os senhores do mundo... E os senhores do mundo não é a maçonaria, é acima da maçonaria. Que a maçonaria também se acha, né? Eles se acham a última instância de tudo, eles não são a última instância de tudo, não. Tem gente ainda acima da maçonaria, são os senhores do mundo. Esse povo patrocina a guerra. Esse povo, gente, ele joga nos 2 lados da moeda. Tem 2 países se matando lá. Eles fornecem armas para os 2 países. Esse é o modus operandi dos senhores da guerra, dos senhores do mundo. Então eu já tinha estudado sobre como os senhores do mundo, eles agem no mundo. E tudo isso que eu estou passando agora faz parte do modus operandi, de um dos modus operandi deles. Então eu já tinha estudado. Então eu já sabia, Deus já tinha me preparado. Sem eu saber, Deus já tinha me preparado pelo que eu ia passar. E aí, galera... Esse cara tá olhando o quê? Esse meu ex-cunhado. E eu no meu quintal, né? E eu mexendo no meu celular. Porque realmente eu estava mexendo no meu celular. Enquanto eles pegavam o celular deles e usavam como arma para me provocar, eu, como pessoa normal, estava usando o meu celular para mexer no meu celular mesmo, fazer minhas coisas que eu precisava fazer. E eles achando, na loucura da cabeça deles, que eu estava filmando eles, sendo que quem fazia isso era eles, para me provocar. Se não filmava, fingia. Botava o celular assim na minha cara, assim, ó, me provocando, sabe? Toda hora. Eu passava embaixo, eles não tinham esse negócio de ficar com o celular apontando para baixo. Eu morava embaixo, então enquanto eu estava passando embaixo, na parte de baixo, eles estavam assim com o celular apontado para baixo. Minha sobrinha, meu sobrinho, todo mundo lá. E ele achou que eu tava filmando ele falou que eu tava filmando ele. Acho que ele achou ali uma derrota, né? O cara que se achava o bambambam, o cara que numa reunião regado a churrascada e cervejada, a bebida quente, a bebida forte, regado a bombeirinho, regado a Cuba, enquanto a sogra dele estava internada, ele doido pra sogra morrer, doida pra sogra ir pra sepultura, porque era o modus operandi dele e do irmão dele, os irmãos metralha, se infiltrar dentro da casa dos outros e tomar a casa dos outros como sendo sua, em vez de construir o que é deles, quer desapropriar a casa dos outros.
E engraçado vocês aí, né, que dizem que são a favor da propriedade privada e são contra pessoas que desapropriam a propriedade privada dos outros, vocês estão apoiando gente safada que, entre aspas, fez de tudo para desapropriar a propriedade privada, a casa de uma pessoa que tinha casa própria. Por isso que eu falo, vocês financiam vagabundo, destrói a vida de pessoas realmente dignas, de pessoas realmente trabalhadoras e fica financiando vagabundos e vagabunda. Come, bebe, dorme. Vocês fazem tudo ao contrário. Vocês pregam contra vagabundo, mas vocês financiam vagabundo e destrói a vida de pessoas trabalhadoras. Vocês pregam a favor da propriedade privada, contra a invasão, e você está apoiando aí pessoas que desapropriam pessoas da casa delas, que expulsa a pessoa da propriedade privada dela, da casa dela. Vocês apoiam pessoas que invadem a privacidade dos outros, a propriedade privada dos outros, que desapropria pessoas da casa delas e fica apoiando vagabundo. Vocês fazem tudo ao contrário do que vocês pregam. E vocês aí, neofascista, nazista, pseudo-cristão, patriota, vocês pregam uma coisa e faz outra. Faz o contrário do que vocês pregam. E aí esse cara, gente, esse cara veio... tá filmando o quê? Tá olhando o quê? E eu continuei mexendo no meu celular. Aí o cara veio, ele mudou de cor. Sabe essa grama verde aqui? Ele parecia o Hulk mesmo, gente. Eu vi o Hulk na minha frente. Um cara, 120 quilos, ele mudou de cor. Porque meu cunhado, gente, meu cunhado é bundão. Meu ex-cunhado é bundão. Meu sobrinho também, bundão. São pessoas... Vocês que estão fazendo esse tipo de covardia comigo, vocês são bunda mole. Um bando de bunda mole, bando de pamonha, de pateta, que se unem em grupo para fazer injustiça, para cometer maldade, para cometer crueldade, para cometer covardia contra pessoas de bem. Vocês não são corajosos, vocês são covardes. Meu ex-cunhado não podia ver uma briga que ele era o primeiro a correr. Então, mas não sei porque que ele estava me oprimindo. Ele estava me oprimindo ali porque o bicho era safado, sacana, queria ficar com a casa e também estava sendo testa de ferro da minha própria irmã e da minha progenitora. Aí, gente, vocês não passaram nada, vocês estão me oprimindo aí, vocês não passaram nada do que eu passei na vida, viu? Uma pessoa que já foi quase assassinada, veio 4 caras armados para te matar. Você vê a arma brilhando assim na sua frente, que nem eu vi. Era noite de lua cheia. A arma do cara brilhou. A lua estava bem brilhante no dia. Brilhou. Todo mundo, ó, perna para quem te quer. Da época que eu saía, né? Gente, eu eu não passei a vida inteira indo na igreja. Não nasci em berço evangélico. Então, foi época... Depois eu conto essa história. A galerinha que tava perto de mim, ó... Perna pra quem te quer. E eu fiquei ali. Então, passar as coisas que eu já passei na vida é pra pessoa, é só pros corajosos, viu? Esse bando de bunda mole aí que são vocês, bando de bundão, de cagão, de cagona, Maria e João Cagão, que se acha esperto, se acha valente, um bando de cagão, de bunda mole, praticando covardia pros outros. Passar o que eu passei na vida é pra poucos, viu? Já passei muita coisa nessa vida aí, ó. Que se você tivesse passado apenas por uma, você já estaria complexado pelo resto da vida. Tomando remédio pelo resto da vida, complexado pelo resto da vida, choramingando, chorando pelo resto da vida. Se você tivesse passado pelo menos uma das coisas que eu passei até hoje. Eu passei por muita coisa nessa vida desde pequeno, porque essa tentativa de assassinato que eu sofri foi graças a essa minha irmã e meu cunhado e a minha progenitora que já tinha aprontado comigo outra vez que eu saí de casa. Que eu falei que eu não vou contar a história aqui porque é muita coisa para falar. Mas da outra vez que eu quase fui assassinado, foi graças a essa mesma irmã safada, esse mesmo cunhado, ex-cunhado e a mesma progenitora, que já tinha aprontado comigo outra vez, e eu sofri uma tentativa de assassinato graças a eles. Um dia, depois que eu terminar de gravar esses vídeos, não sei quando eu vou terminar, que é muita coisa, gente. Talvez eu gravo como era a minha vida antes de 2016, que eles já aprontavam comigo desde quando eu nasci, ó. Tá? Então só um adendo aí para vocês entenderem. Aí, ele veio, chegou perto de mim, ele ficou verde, da cor dessa grama aí, ó.
verde, verde, verde. Encostou o nariz dele no meu nariz e ficou assim, roçando o nariz com o nariz. Parecia que queria me beijar. Falei, ah, Jesus, que é isso aqui? Que negócio esquisito é esse? Ah, isso aqui, ó, deixa eu pegar a árvore. Esse aqui é meu nariz, né? Ó, esse negócio aqui é meu nariz. Esse carvalho, pinheiro. Ou é pinheiro ou é carvalho essa árvore. Essa casca aqui desse pinheiro, desse carvalho, é meu nariz. Aí ele chegou com o nariz dele assim, ó, e ficou roçando o nariz. Ele não me deu porrada, não fez nada. Ficou roçando para me provocar. Pegou o nariz dele e ficou assim, nariz com nariz, passando. Passou, acho que umas 4 vezes. 1, 2, 3, 4. O que você tá me olhando? O que você tá me olhando? E passou o nariz dele, gente, verde. Ele, sério pra você, ele mudou de cor. Mas não era de raiva não, era de medo. Era de raiva também, mas medo. Ele morrendo de medo de eu sentar a mão na cara dele. Ele merecia. Se eu sentasse a mão na cara dele ali, gente, não ia ter como eu provar qualquer coisa. Eu ia ficar como errado. Então ele esfregou o nariz no meu nariz assim, ó. 1, 2, 3, 4. Meu ex-cunhado safado. Acho que umas 4 vezes. O que você tá me olhando? E ele doidinho, gente. Ali era uma armadilha. Ele queria apanhar. Ele queria. Falei, eu não vou dar o que você quer não, meu filho. Você tá querendo que eu te bata mesmo. Só que depois essa situação vai se reverter contra mim. Eu já tava macaco escaldado, né? Já tinham chamado a polícia pra mim 3 vezes. Usando da polícia, fazendo da polícia marionete. Se não tava fazendo da polícia marionete, é gente que tava fechado com eles. Ou era gente enganada por eles. Já tinham chamado a polícia 3 vezes, já tinham chamado o SAMU pra mim 2 vezes pra me internar como doido. Macaco, gato escaldado, eu vou meter a mão na cara desse cara? É isso que ele quer, ele tá pedindo. Ele tá pedindo. Que nem eu já falei pra vocês, tem gente que é mandado pra mim até hoje, não é pra me bater. Tem gente que é mandado por eles pra apanhar. Que é isso que eles estão, entendeu? Não vou. E aí eu vou entrar na deles? Não vou. Já tinham chamado a polícia aí, falei, não vou fazer o que você quer. Aí esfregou o nariz no meu nariz verde, 120 kg de massa muscular na minha frente, mas eu não tava com medo dele não, que eu conheço ele, né? E tá. E desceu e subi na escada e descendo, subi na escada e descendo. E desceu a escada. Ah, esqueci de falar, gente. Aí foi nessa época que todo o ódio dele, que ele sentia por mim, porque até então, gente, ele falava assim Por isso que eu falo, esse povo é mascarado, gente. Esse povo é 2 caras. Psicopata narcisista, não pensa, que nem eu falo pra vocês, ele não é uma pessoa isolada. Isolado, uma pessoa triste, uma pessoa que tem poucos amigos, uma pessoa isolada, é uma pessoa vítima do psicopata narcisista. Vítima dele. E uma pessoa normal não, o psicopata narcisista, ele é cheio de amigos. Ele é o político, ele tá sempre rodeado de gente. Estuda sobre isso que vocês vão entender. Ele tem um falso alto astral. Meu ex-cunhado era um piadista, vivia contando piada para todo mundo. Onde ele chegava, entre aspas, ele levantava o astral do lugar. Ele dava risada, contava piada, todo mundo kkkk. Então, o psicopata narcisista, são pessoas cativantes. Não são pessoas com a cara fechada. Não confunda com serial killer. Porque a maioria dos psicopatas, eles não matam a carne. Mas eles matam de outro jeito. Os que matam a carne, os serial killer, são poucos. Mas tem um monte de psicopata que não mata. A carne não é serial killer. Mas mata a vida da pessoa em outro sentido. Onde ele chegava, gente, ele deixava o astral lá em cima. Esse era meu ex-cunhado. Sarrista, piadista. Mas eu conhecia ele. Na hora que virava as costas, aquelas mesmas pessoas que tinham dado risada da piada que ele tinha contado, aquelas mesmas pessoas que era amiguinho dele, que ele manipulava as pessoas, assim são os psicopatas narcisistas, depois ele vinha falar mal daquelas pessoas pra mim, na época que a gente conversava ainda. Meti o cacete, meti o pau. E a mesma coisa é meu irmão. Mesma coisa são a maioria desses psicopatas narcisistas que tem por aí. Eles são pessoas cativantes. Eles são pessoas que dá risada, que conversa, que tem muitos amigos.
eles se dão bem na sociedade, que eles sabem fazer certinho o jogo que a sociedade pede. Vai na igreja, é bom vizinho. Agora a vítima deles não, a vítima deles é pessoa mais assim antissocial, porque a pessoa está sofrendo ali, né? A pessoa está sofrendo anos e anos na mão daquele ambiente tóxico, então a pessoa ela fica ali, mais reservada na dela. Agora o psicopata narcisista não, ele é um cara popular, é um político, é um vizinho fanfarrão, é um cara que todo mundo gosta dele, é uma vizinha, que nem a minha progenitora. A minha progenitora, todos os vizinhos gostam dela. Porque eles fazem um jogo perfeito, eles mostram para a sociedade exatamente o que a sociedade quer ver. Eles sabem fazer esse jogo que a sociedade gosta, que seja demonstrado para elas. Então, são pessoas acima de qualquer suspeita. Quando eu fui conversar com meus parentes lá em outro estado, eles falaram para mim, olha, eu não consigo, um deles falou, eu não consigo enxergar a sua mãe com o que você está falando que ela é. Não é possível que ela fez tudo isso com você desde criança. Porque ela é uma pessoa alta astral, minha progenitora é a mesma coisa. Dá risada. É uma pessoa que se você chegar perto dela, ela vai te cativar. Porque assim são os psicopatas, gente. Eles são pessoas cativantes. São pessoas contagiantes. A vítima dele que é uma pessoa mais murcha, é uma pessoa mais triste. Não pense que psicopatas são pessoas tristes, não. São pessoas muito alta astral, muito alegre, que contagia. Por isso que você vai lá no boteco, eles contagiam o pessoal do boteco. Que aí todo mundo do boteco começa a seguir aquela pessoa. Aquela pessoa é um fanfarrão. Aquela pessoa tem alto astral, dá risada, conta piada, fala de futebol. Mas é um psicopata. A minha progenitora é a mesma coisa. Eu viajei lá, que nem eu falei. Não consigo acreditar, porque as pessoas não acreditam. Meu irmão psicopata, ele veio tacar na minha cara. Que eu contei para alguns parentes aqui que tinha acontecido, ele falou assim, os parentes que você viajou lá para outro estado para contar o que estava acontecendo aqui, não deu nenhum crédito para você e te tratou que nem um cachorro, que nem um lixo. Meu irmão, que não vale o que come. E como é que ele sabe o que tinha acontecido lá em outro estado? Como é que ele sabe? Eu não tinha contado nada para ninguém. Como é que foi, como é que deixou de ser a conversa lá? Eles sabem tudo o que acontece, gente, eles estão sabendo. Eles são uma rede. São uma rede. E ele dando risada da minha cara. Ou seja, a gente conseguiu convencer as pessoas de que o errado é você. Porque os psicopatas narcisistas, eles invertem a situação. A gente vão na meu irmão é testemunha de Jeová. Não estou falando mal da religião, estou falando de psicopatas narcisistas que estão inseridos no meio religioso. E a gente conseguiu reverter a situação. Você foi lá, você contou exatamente a verdade, você contou tintim por tintim do que realmente estava acontecendo e ninguém acreditou. A gente conseguiu reverter a situação. Os parentes lá de outro estado te tratou que nem cachorro. E a nossa tia daqui também, você contou tudo para ela. Meu irmão tacou na minha cara um dia. Você contou tudo para nossa tia, que mora aqui, perto da gente. E a nossa tia também... No começo não sabia se acreditava ou se desacreditava de você. Depois ela também acabou não ficando do lado da progenitora. Porque ela mesmo falou pra mim, ela falou assim, essa minha tia, gente, ela mesmo falou pra mim, ela falou assim, eu vou ficar contra ela, é a minha única irmã que eu tenho aqui. Os outros irmãos estão tudo em outro estado. Então as pessoas, elas agem assim, né, gente? Não é a vida deles, que se dane. Até escuta durante um tempo... Mas não interessa se aquela pessoa é um psicopata, um louco, alucinado, um pervertido sexual, uma incestuosa, uma pedófila, uma pessoa que também, além de ter feito tudo isso, ainda te deu um calote financeiro e fazendo tortura psicológica, um torturador, não interessa. Desde que eu esteja bem, desde que quando eu chegue perto daquela pessoa que está fazendo tudo isso, aquilo com você, desde que ela me trate bem, ok. Ela é uma assassina. Ele é um assassino, um torturador, um pedófilo, um 71 que rouba as pessoas, uma pessoa que faz tudo que não presta, tortura, destrói a vida de pessoas. Mas desde que ele me trate bem, desde que ela me trate bem, desde que ele me respeite, desde que ela me respeite, se ele está te desrespeitando, destruindo a sua vida, o problema é seu. A minha ele está respeitando. Então as pessoas são assim, entendeu? A minha ele não está destruindo. As pessoas são assim. As pessoas não têm moral.
vai na igreja, sabe? E em vez de lutar contra a injustiça, lutar contra o que está errado, elas se associam. Depois vai para a igreja ainda. Entendeu? E ele tacou na minha cara se contou e dando risada, debochando da minha cara. Porque eles fizeram o que fizeram, e os parentes de Minas não acreditaram. E me trataram mal. E o daqui perto da minha casa ainda também, no começo assim, escutou, mas depois também entrou na deles. Eles conseguiram entrar na mente das pessoas e reverter a situação, porque é isso que psicopata narcisista faz, reverte a situação. E aí, galera, aí ele continuou descendo a escada, subindo a escada, levando algumas coisas pra lá, e eu mexendo no celular. Eu realmente estava mexendo no celular. E a minha aí vai escutando. Aí de repente esse cara começa a gritar lá da rua: tá me filmando, não sei o... Não, ele se sente incomodado eu com o celular na mão. Porque a pessoa que faz coisa errada, ela faz coisa errada. Ela tem aquela atitude, mas ela não quer que a outra pessoa tenha a mesma atitude com ela. Então eles podiam ficar com o celular na mão o dia inteiro, se não estava me filmando, estava fingindo que estava me filmando para me irritar. Agora eu não podia ficar com o meu celular realmente na mão, realmente mexendo. Porque realmente eu estava mexendo no celular. Ali acho que ele achou uma derrota, né? Fizeram o que fizeram comigo, acabaram com a minha vida e mesmo assim eu não saí de casa. Então ele estava se sentindo derrotado ali, né? Então ele se sentiu ali humilhado, mas não era, eu não estava humilhando ele. Ele estava saindo de casa porque eu nem sabia que ele estava se separando da minha irmã. Ou já tinha se separado, sei lá que diabo que era. Que diabo que era esse relacionamento. Eu, na minha opinião, eu acho que os três já eram amiguinho de cama. Fazia manage. Que se o meu sobrinho faz manage, o tio do meu sobrinho, irmão desse meu ex-cunhado, fazia manage. Que depois o pessoal da rua veio me contar. Depois a minha irmã, com esse meu... Gente, eles viraram melhores amigos. Meu ex-cunhado... Pelo menos na minha frente. Os três conversando de boa. O que eu tinha a ver com aquela relação? Por isso que eu falo, eu acho que ele já era amiguinho de cama. Menage, sexo a três. Psicopata gosta de tudo quanto é tipo de sujeira sexual. Se meu sobrinho fazia, o irmão do meu ex-cunhado fazia, por que meu cunhado e a minha irmã e meu atual cunhado não fazia? Às vezes os três eram parceirinho de cama. Entendeu? E... Só sei que uma hora lá ele subiu, eu tava lá na parte de cima, lá mexendo no celular. Ele subiu, não, isso foi de tarde. Aí ele levou um monte de coisa pro carro, e aí escureceu. Era boca da noite, né? Boquinha da noite. Aí escureceu, acabou de escurecer. Aí esse cara subiu. Ele subiu. E aí ele veio tirar satisfação comigo. Por que eu tava... Olha a loucura da cabeça da pessoa. Por que eu estava com meu celular na mão? E aí, gente, aí a gente se pegou ali. Ele me agrediu, eu agredi ele. Aí a minha progenitora entrou no meio. A minha irmã também entrou no meio. Tudo fingimento. Porque tudo isso daí, gente, é um jogo deles, tá? Pra que se tiver alguém ali ouvindo e vendo, achar que não é aquilo, mas é exatamente aquilo. Ele era testa de ferro delas. Da minha irmã e da minha progenitora. Mas na hora do vamos ver lá, as duas entrou no meio. Só sei que ele arrancou sangue de mim. Eu tinha feito uma cirurgia no nariz. Ele desfez a cirurgia que eu tinha feito no nariz. Arrancou sangue no meu nariz. O meu nariz lavou meu quintal todinho de sangue. Meu quintal ficou lavado de sangue. E é uma cirurgia que eu custei que o convênio autorizasse eu fazer. Ele desfez a cirurgia que eu fiz no nariz. Não era estética não, tá? Era uma cirurgia que realmente eu precisei fazer no meu nariz. Ele desfez a cirurgia. E aí, cara, eu fui na delegacia. Porque assim, o que eu ia fazer? Eu ia tentar fazer pelo meio legal. Já que esse povo tá armando pra cima de mim, eu vou tentar fazer pelo meio legal. Fui na delegacia, abri BO contra ele. E não deu em nada, cara. Os próprios pessoal lá me incentivou a não levar nada pra frente, que não ia dar em nada.
O máximo que ele ia me pagar, se eu ganhasse alguma coisa, ia ser uma cesta básica por mês. Chegou no dia da audiência, eu fui e ele não foi. Ele não foi e não deu nada. Aí cheguei lá, o pessoal fazendo de tudo para eu não levar o caso para frente. Sabe? Provavelmente é porque o meu atual cunhado e a minha irmã estavam mexendo os pauzinhos por trás dos bastidores. Fazendo aquilo não dá em nada. E eu até que encontrei alguns lá que era muito legal, sabe? Até que eu encontrei alguns não, encontrei um lá, que era muito gente boa, foi muito legal comigo. Mas não deu em nada. E eu tentando, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ir pela ilegalidade? Vou ter que contratar alguém para matar esse povo? Ou eu mesmo matar? Se fosse vocês, gente, vocês aí, pessoas aí que estão me ouvindo, vocês já tinham matado com as próprias mãos, ou mandado matar. Tudo que esse povo aprontou comigo, tudo que eles fizeram eu perder. E aí o que acontece? Na hora do vamos ver lá, depois, a minha progenitora indo no meu quarto, falando um monte pra mim, de tudo que ela aprontou comigo. Era a última cartada deles, né? Agora a gente arranca ele de casa mesmo. Agora a gente faz esse cara sair de casa mesmo. É agora. Aí foi lá no meu quarto, na minha cozinha, o meu quintal lavado de sangue. Por que lavou de sangue? Porque eu tinha feito essa cirurgia no meu nariz. Então conforme ele bateu ali no meu rosto, e eu bati no rosto dele também, só que eu estava mais propício a sangrar. Então meu quintal lavou de sangue. Por conta dessa cirurgia que eu tinha feito no nariz. E eu, sabe, minha roupa eu tive que jogar fora, porque sangue, depois que mancha a roupa, já era. Eu lavei aquela roupa, lavei, e o sangue não saiu da minha roupa. Tive que jogar a roupa fora. E minha cozinha cheia de sangue, e a minha progenitora lá, falando que a culpa era, de tudo que estava acontecendo, a culpa era minha. Gente, até então eu não tinha estudado sobre psicopata narcisista. Depois que eu fui entender que eles revertem toda a situação e que eles jogam toda a culpa, eles aprontam, eles destroem, matam, eles aniquilam a vida de uma pessoa. A palavra é essa, aniquilação. Eles aniquilam a vida de uma pessoa e a culpa é da pessoa. Eles fazem toda a reversão, reverte tudo. A culpa é da pessoa. Aí, galera, ela foi lá na minha cozinha falar que a culpa de tudo o que estava acontecendo era minha, que eu que provocava o meu cunhado, que eu estava provocando, meu ex-cunhado, que eu estava provocando o meu ex-cunhado. Olha o quanto que essa mulher é narcisista, doente, perversa, psicopata narcisista perversa. Eu tenho uma mãe, uma progenitora psicopata narcisista perversa, da pior espécie que tem. O quanto que ela é perversa. Eu lá, com a minha cirurgia desfeita, o quintal todinho lavado de sangue, e eles não lavaram o quintal não, viu? Eu que lavei depois o quintal. Eles passando por cima do meu sangue, pisando meu sangue, com deboche. E ela lá falando um monte na minha cozinha, que a culpa era minha, que a culpa era minha, que a culpa era minha. Eu tinha me pegado com meu cunhado de 120 quilos, um verdadeiro Hulk. Me peguei, eu magrinho, e meu cunhado uma baita cachorrada, entendeu? E ela mesmo que mandou. Ela, minha própria progenitora, irmã e etc. E mais a rede também, né, que eles faziam parte, que mandou. Uma baita de uma covardia, 120 quilos. E eu, mesmo assim, eu me peguei com ele lá no quintal. E depois, enfim, as duas entrou no meio também. Aí ficou 4 pessoas emboladas. Eu e ele, mais a minha irmã e a minha... 4, enfim. Aí, filho, galera, eu peguei e saí. E fui pro meu quarto e na minha cozinha. E ela falando. Ela falou, minha progenitora, ela ia lá, eu passando aquela, sabe, destruíram a minha vida psicológica, a minha vida financeira, e a culpa era minha. Me provocaram de tudo quanto é jeito possível, de todos os vídeos que eu já gravei anteriores aí. Moveram céus e terra e inferno contra mim. Céus, terra e inferno.
centenas de macaco voador e a culpa era minha. E ela falou mais ou menos, gente, ali durante mais ou menos, olha, ela falou horas e horas e horas passando em frente ao meu quarto que a culpa era minha. Que a culpa era minha. A culpa é sua, e falando um monte de, sabe, aquela psicose na mente deles. Assim funciona a mente de um narcisista, é uma verdadeira psicose, eles fogem da realidade. Na verdade eles sabem perfeitamente, mas gente, eu fiquei sabendo aí que através de estudos, que em determinado período da vida, eles são pessoas conscientes do que eles fazem. Mas de tanto eles mentirem para si mesmos, chega uma hora que eles começam a ter psicose. Eles começam a ter fuga da realidade, que a psicose é isso, é a pessoa fugir da realidade. Eles começam a acreditar tanto na própria mentira que eles contam, que a culpa é do outro, que eles causam tudo na vida dos outros e a culpa é dos outros, que eles têm fuga de realidade. Eles começam a acreditar na própria mentira. É aquilo que Hitler, né, o pai de vocês, o Führer, o líder, Führer, o líder de vocês, ensinou vocês, né? Minta muito. Minta infinitamente. Que uma mentira repetida infinitamente se torna uma verdade. É o que o líder de vocês ensinou aí, né? Nazista, né? Esse povo começa, eles mentem tanto para si mesmo e para a sociedade que eles começam a acreditar na própria mentira. Eles têm essa psicose, essa fuga da realidade. A culpa era minha, minha progenitora. E aí, galera, passou uns dias. Aí eu pensei que esse cara ia sair de casa, que ele tava tirando um monte de coisa, né? Saiu de casa nada. Depois disso, a minha progenitora, a minha irmã e o meu cunhado ficou naquela casa debochando da minha cara. Debochando. Quando não tava debochando, tava jogando toda a culpa do pecado do mundo nas minhas costas, que é isso que eles fazem. Pegam toda a culpa do pecado do mundo, isso aí é desde criança, tá? Que a minha família joga tudo que acontece de ruim nas minhas costas. Eu sou o bode expiatório, né? Isso é um fenômeno que acontece dentro de uma família narcisista. Tem sempre o bode expiatório. Isso é desde criança. Mas o pecado de Adão e Eva era culpa minha. O pecado, todo que tinha de errado no mundo, tudo que acontecia no mundo, a culpa era minha. Aí, gente, eles ficaram debochando durante alguns dias. E você acha que a tortura psicológica parou? Aquela bateção na parede, aquelas sincronizações, parou nada. Tudo continua igual. Durante mais ou menos aí uns 3 dias, eu acho. Eu não lembro agora se foi uns 3, 4 dias, 5 dias. Por aí, de 3 a 5 dias, esse cara continuou dentro do meu quintal. Aí um dia, esse cara saiu do meu quintal. Quando esse cara sai do meu quintal... Esse cara saiu do meu quintal também na boquinha da noite, na caladinha da noite, quando tinha acabado de escurecer, sabe? Tudo deles é assim, fazendo o máximo possível. Esses criminosos, gente, eles fazem as coisas e faz de tudo para esconder. Quem mostra, quem dá a cara a tapa aí são os macacos voador, que são os pau mandados testa de ferro deles, mas quem manda fica por detrás dos bastidores. Então eu acho que esse meu atual cunhado aí político já estava por detrás dos bastidores há muito tempo. Porque teve um dia, aí eles pensaram que eu ia sair de casa, né? Porque eles mandaram meu ex-cunhado bater em mim. Mas eu revidei lá. E falaram, agora ele vai sair de casa. E outra, gente, a sacanagem era tão grande que tinha um parente de outro estado que precisava de um lugar para morar aqui em São Paulo. Porque a empresa lá no outro estado fechou, ia atuar só aqui em São Paulo, não ia ter mais no outro estado. Só que tinha serviço ainda com funcionário daquele estado. Então eles ainda iam ter um serviço e precisava de um lugar para morar. A minha progenitora fez de tudo para me expulsar de casa, para aquele parente lá do outro estado morar no meu quarto. Olha o tamanho da sacanagem, o tamanho da cretinice, desse povo. Esse povo é muito cretino. Aí fizeram de tudo para me arrancar da minha casa para também ter um álibi, né? Para ter um álibi, porque ali ele ia botar o meu parente, eles iam botar
Eles iam botar esse parente que veio de outro estado pra morar no meu quarto. Ia ter paz, que nem eu falei pra vocês. Quando chegava parente de outro estado, ou de perto mesmo, a casa se transformava. Não parecia nada daquele horror, daquele campo de concentração, aquele campo de Auschwitz que tinha se tornado a minha casa. Aquele campo de tortura e morte. Não parecia que era um campo de tortura e morte ali. Então, ali também já era um álibi que eles estavam planejando também. Vai vir um parente, a gente expulsa ele de casa, a gente destrui... Porque aí eu já estava na fase do descarte narcisista, né? Roubaram minha finança, roubaram minha saúde mental, roubaram minha paz, roubaram tudo de mim. Então eles queriam me tirar de dentro de casa. E ali ia servir como álibi social. Ah, ele saiu de dentro de casa aí, não estava se dando bem com a família, estava brigando com todo mundo, que eles invertem tudo. Tava brigando com todo mundo, saiu de casa, não tá mais em casa. Aí a pessoa ia morar lá dentro do meu quarto, ia viver numa paz, sossegado, tranquilo, e eu que ia ficar como errado ainda. Então eles estavam também planejando isso, de enfiar alguém dentro do meu quarto, me substituir, dar paz na cabeça daquela pessoa, na minha cabeça inferno, na minha cabeça só tortura. Ia botar a pessoa lá, a pessoa ia viver em paz, e eu que ia ficar como errado. Eles iam fazer minha caveira, que é o que eles fazem, fazer a caveira, inverter tudo. Brigou com todo mundo aí, não estava se dando bem com ninguém, saiu de dentro de casa. E a pessoa ia viver lindo, belo e contente, numa folga, numa boa no meu quarto. Só que não deu certo, porque eu não saí de casa, né? Não tinha pra onde ir, gente, eu ia morar na rua, não tinha nem como pagar aluguel. E parente, ninguém me ajudou. Nem casa ofereceram para eu poder ficar. E então era a rua, era debaixo da ponte. Entendeu? E aí, passou uns dias, eles debochando da minha cara, eles me provocando ainda com as torturas psicológicas e tudo, gente. E eu não saí de casa. Então ali era a última cartada. Foi primos na minha casa lá, me viu com o olho todo roxo. Quando você bate no nariz, a primeira coisa que fica roxa é o olho, né? Embora foi o nariz, não foi nem meu olho que foi atingido, foi o nariz. Mas como desfez uma cirurgia importante, acabou prejudicando bateu no meu nariz, mas fiquei com o olho todo roxo, os dois olhos. Eu parecia um vampiro com os dois olhão roxo. Aí foi primo lá na minha casa, primo que eu tinha tentado conversar com eles antes, para ver se eles me ajudavam nessa situação. Para ver, me trataram mal, não quiseram me ouvir. E depois, por último ainda, teve um primo desses que parece que estava no meio dessa rede aí, neofascista, nazista, pseudo-cristão patriota. Porque depois ele começou a ficar com o celularzinho Motorola dele me circulando. Porque até então, meu amigo e minha amiga, o celular desse meu primo nunca tocou na minha frente. Nos últimos tempos, um pouquinho antes de eu sair de casa, toda vez que eu conversava com ele, o Motorola dele tocando. É o famoso Motorola. Então não é normal isso, entendeu? Como é que eu sempre conversei com esse cara, o telefone dele nunca tocou. Aí toda vez que ele ia na minha casa, ou toda vez que eu tava na casa dele, tentando conversar com a minha tia, o celular dele tocando, o Motorola. E mesma coisa o celular dele também, né? Tem algumas vezes que eu percebi que ele ligava o celular dele lá e deixava gravando áudio, sei lá o quê. Mas não foi esse primo não, foi um outro irmão dele que foi lá em casa, me viu todo roxo, não perguntou nem nada. E a vez que eu tentei conversar com ele, me tratou mal, não quis nem ouvir. E a minha própria tia falou, olha, os seus primos, eles gostam muito da sua mãe. Se você for tentar falar qualquer coisa dela, eles vão ficar contra você. Essa própria minha tia já tinha me dado a fita de qual é que era. Eles gostam muito dela, é Deus no céu e sua mãe na terra. Porque o psicopata narcisista, gente, ele trata bem o filho dos outros. A minha mãe, progenitora, ela fez dos meus primos as crianças douradas. E depois dos netos dela, mas somente esses filhos dessa irmã mais velha. Que os outros netos dela, ela nem liga, ela tem vários netos. Então os outros netos dela são os famosos... eles não são bode expiatório porque eles não moram no mesmo quintal. Talvez se morasse no mesmo quintal, tem um neto dela lá que ela faz mais ou menos dele um bode expiatório.
Só não faz tanto porque não mora no mesmo quintal. Mas se morasse, ela ia catar aquele para Cristo. O que toda a família narcisista tem: o bode expiatório, tem o filho que é a continuação, a perpetuação da maldade do psicopata. Então ele é aquela criança dourada. E tem os filhos invisíveis, que nem essa minha irmã do meio. Por que ela puxa muito o saco da minha mãe, da minha progenitora? Porque ela sempre foi invisível para minha mãe. Então ela é carente de mãe. Ela deve gostar? Sim, ela deve gostar da minha progenitora. Mas a minha progenitora nem liga para ela. O negócio da minha progenitora é a irmã mais velha. É Deus no céu. Então assim, eu sou o bode expiatório. A irmã mais velha é a filha de ouro, dourada, e depois, consequentemente, passou os filhos dessa irmã mais velha, que são as crianças douradas, que depois fizeram desses meus 2 sobrinhos crianças douradas, que é sempre a perpetuação da maldade do psicopata narcisista. E sempre tem aquelas crianças invisíveis, que tem muita carência de mãe, muita carência de pai, quando tem um pai ou uma mãe narcisista. Porque são aquela criança que ela não é nem o bode expiatório e nem a criança dourada. São crianças ignoradas pelos pais. É a mesma coisa que não existir. Então não tem afeto, não tem beijinho pra cá, não tem carinho, não tem nada. Aquela pessoa sente um vazio existencial tão grande dentro dela que ela fica puxando o saco do pai narcisista, da mãe narcisista, tentando se tornar visível, porque elas são invisíveis para eles. É o meu irmão e a minha irmã do meio. E aí, gente, eles fizeram tudo isso comigo, né? Passou uns 5 dias... esse meu cunhado realmente sai de casa. Quando ele sai de casa, fizeram de tudo para eu sair, eu não saí, porque eu realmente não tinha para onde ir, eu tinha que viver naquele inferno narcisista, naquele campo de concentração, aquele campo de morte, tortura e morte, que era meu próprio casa e meu próprio bairro, que se tornou ali, meu campo de Auschwitz, né? E... na boquinha da noite, meu cunhado realmente saiu de casa. Pra mim, ele só ia ali na praia. Porque teve um tempo que ele estava indo pra praia direto. Pegava a prancha, ia pra praia, ele e o irmão dele. A famosa duplinha de irmão metralha, irmão bandido. E pra mim, ele ia pra praia, sei lá. Tava indo mais cedo pra praia. Aí, de repente... eu só vejo um cara que eu nunca vi na vida. É aí que entra meu atual cunhado. E eu não sabia que meu ex-cunhado... porque, gente, foi assim. Quando meu ex-cunhado me agrediu, eu não sabia que ele estava se separando da minha irmã. Para mim, aquele cara ia continuar naquela casa. Eu falei, vou ter que viver debaixo desse inferno aqui mesmo. Fazer o quê? E eles acharam... tanto que tudo que eles fazem é escondido. Então, eles não me contaram nada. Eu não sabendo de nada. Aí meu ex-cunhado se separando da minha irmã, indo embora de casa, mas ele tinha uma última incumbência. Eu tava contando uma coisa pra vocês, eu acabei pulando. Quando meu ex-cunhado ficou passando o nariz dele no meu nariz, e ele ficou verde que nem um Hulk, foi aí que todo o ódio dele enrustido, de 25 anos que ele me odiava, e ele falava pra todo mundo que eu era que nem o irmão dele, eu pulei essa parte. Psicopata narcisista, gente, eles são 2 caras. Que nem eu falei pra vocês, eles vão no bar, conta piada. Parece que é a pessoa mais sarrista, mais alto astral. Você chegar perto de um psicopata, você não se sente mal, você se sente bem. Ele faz você se sentir bem. Tá? Então fala assim, tem gente que fala muito de negócio de vibração. Nossa, mas eu me senti tão bem do lado daquela pessoa. Os psicopatas narcisistas fazem você se sentir bem. Por isso que todos os meus vizinhos, todos os meus parentes gostam da minha progenitora, gostavam do meu ex-cunhado, porque eles fazem o astral ficar legal, conta piada, dão risada. Mas por detrás, depois vinha meter o pau. Aquela mesma pessoa que riu da piada que ele contou, depois que aquela pessoa foi embora, meu ex-cunhado vinha meter o pau naquela pessoa pra mim. Aí ele se mostrava quem realmente ele era. Então, ele pegou e se mostrou quem realmente ele era. Quando ele passou o nariz dele no meu nariz, ficou verde que nem o Hulk, ele falou assim, cara, eu te odeio tanto, eu odeio você. E quando ele falou eu te odeio,
ele tremeu o pescoço e a carne do rosto dele todinho tremeu. Até o nariz dele tremeu. Eu te odeio. A boca dele tremia. O olho dele tremia. Um ódio, que eu não sei de onde vem aquele ódio. Eu nunca fiz nada contra o cara. Eles que aprontaram comigo. E é eu que deveria odiá-lo, né? E eles que me odeiam, sem motivo. E aí ele pegou e passando lá o nariz dele no meu nariz e falando, cara, eu te odeio, eu te odeio. Ele repetiu umas 3 vezes, eu te odeio, cara, eu te odeio, cara. E verde, que nem essa grama aqui, e tremendo a boca, tremendo o nariz dele, a carne do nariz dele tremia, a carne do rosto tremia, os olhos dele tremia, a testa tremia, o queixo tremia e a mão dele tremia. Eu te odeio. E tremendo. E aí ele virou pra mim e falou assim, você é uma pulga. Olha a conversa dele. A frase que ele soltou. Você é uma pulga debaixo da minha unha. A hora que eu quiser eu te esmago. Eu falei, nossa, que prepotência desse cara, né? Eu tô falando aqui, tá até dando risada. Ele falando assim, nesse momento que ele passou o nariz no meu nariz, depois ele se afastou e ficou frente a frente comigo, me olhando e falando, bem pertinho. Parecia que o cara ia beijar na minha boca. Esse cara tá apaixonado por mim? Não é possível, meu. Esse cara tá demais pro meu lado. Ficou pertinho assim, boca com boca, e falando, você é uma pulga debaixo da unha do meu dedo, do meu dedão. A hora que eu quiser te esmagar, eu te esmago. Ali ele tava falando, gente, da rede que ele fazia parte e eu não tava entendendo. Ele tava falando que ele fazia parte de uma rede que estava espalhada pelo bairro, pela cidade, pelo país inteiro. E que a hora que ele quisesse mandar me matar, ele mandava me matar. Era isso que ele estava falando e eu não estava entendendo. Voltando. Foi aí que ele confessou que ele fazia parte dessa rede aí neofascista nazista. Que no Brasil se chama integralismo, né? Que vocês acabam aceitando gente de cor. Porque infelizmente no Brasil para vocês, infelizmente não tem como escapar porque a maioria é negra. Olha, para você ver como é que vocês são doentes. Meu ex-cunhado, gente, é moreno. Quase último tom, quase última cor. Moreno. E ele detesta gente negra. E ele fala que negro não são minhas palavras, são palavras dele. Pode perguntar aí para qualquer pessoa da minha família. E se ele estiver mentindo, bota ele num teste do polígrafo para saber se eu tô mentindo. A vida toda esse cara falou mal de gente negra e de gente nordestina. E ele é do Nordeste, ele é nordestino, baiano, negão, quase no último tom, pobre. E ele sempre falou na minha cara que negro não presta, que negro é fedido, que não gosta de negro. Vocês são preconceituosos contra vocês mesmos. O nível de loucura. O cara se achava branco. O cara se acha branco. O cara é nordestino, baiano, da Bahia, negão. E ele queria ser paulista. Uma vez ele deixou escapar. Ele não queria ter nascido na Bahia, não. Ele queria ter nascido em São Paulo. Ele queria ser paulista. Não sei se ele tinha inveja. Gente, mas a gente que nasceu aqui em São Paulo, a gente é que nem qualquer pessoa do país inteiro. A gente aqui é pobre do mesmo jeito, a gente não é rico. A gente sofre as mesmas torturas psicológicas que vocês sofrem em qualquer outro estado. A gente é a mesma coisa. Ainda mais eu que nasci numa família narcisista. A minha vida, não é porque eu nasci em São Paulo que aí eu sou diferente de qualquer outra pessoa, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, não. Ainda mais eu que nasci numa família narcisista, eu tive a minha vida tosada, meu psicológico. Eu até que cheguei longe demais, até que passei em 5 concursos, até que trabalhei grande parte da minha vida, porque pessoas igual eu, geralmente não faz nada, assim, a pessoa não consegue se desenvolver na vida mesmo. A pessoa é tosada desde a primeira infância, o seu psicológico, o seu financeiro, até que eu fiz muita coisa. Ele falava que ele tinha vontade de ser paulista. Não sei se ele tinha inveja, que diacho que era, que passava naquela mente doente dele. Ele vivia falando que negro não gente preta não prestava, que negro era uma raça fedida, falando mal dele mesmo. É um nível de loucura. Mas no Brasil, né, vocês nazistas do Brasil, vocês aceitam a gente negra, porque vocês, quando chegou aqui no Brasil, vocês mudaram o nome de nazismo e fascismo para integralismo. Chamado, procura aí que vocês vão estudar, vocês vão aprender. O nazismo no Brasil chama-se integralismo.
Que aí vocês se envolveram com a classe militar, né? Fizeram a cabeça dos militares e por aí vai. E vocês aceitam a gente negra, não porque vocês gostam, mas é porque enquanto o negro é mão de obra barata para vocês, assim como os judeus eram escravos, tá lá escrito no campo de Auschwitz, né? O trabalho liberta. Por isso que vocês ficam aí falando muito de trabalho, embora vocês são um bando de vagabundo. Vocês falavam que o judeu era vagabundo e os alemães eram um bando de vagabundo. Mesma coisa vocês aqui. Vocês ficam falando que os outros é vagabundo, vocês mesmos são vagabundo e ficam financiando outros vagabundos para ficar destruindo vida de gente realmente trabalhadora que batalhou a vida inteira. Um vagabundo financiando outro vagabundo. Tá lá no campo de concentração nazista, o trabalho liberta. Por que o nazista não ia trabalhar? Ele ficava mandando os outros trabalhar. Ficava fazendo o judeu trabalhar, mas o nazista mesmo não trabalhava. A mesma coisa acontece aqui. Enfim, foi aí que eu descobri o meu atual cunhado. Nem sabia que esse cara estava saindo de casa, que nem eu falei pra vocês. O cara saindo de casa na boquinha da noite, na caladinha da noite, tinha acabado de anoitecer, 6 e pouquinha da noite. Tinha acabado de ter o pôr do sol, estava de noite já. O cara saindo. Aí ele sai com uma mão na frente e outra atrás, o cara que batia no peito e falava que aquela casa todinha ia ser dele. Em vez de construir o que é dele, de conquistar, de fazer um empréstimo, de fazer um consórcio, Gente, não foi falta de oportunidade não, viu? Teve várias vezes aí, ó. Que nem eu falei pra você, meu ex-cunhado era metalúrgico. Metalúrgico aqui em São Paulo, na região do Grande ABC aqui, que tem fábrica da Volkswagen, da Ford, da Scania, da Mercedes. Só na minha cidade, gente, tem não sei quantas montadoras. É Scania, é Ford, é Mercedes-Benz, é Volkswagen, fora um monte de outra metalúrgica e mais um monte de outra metalúrgica que abastece essas grandes montadoras. Fora um monte de empresa que tem aqui, de tudo quanto é tipo, empresa química, de tinta, a BASF, Glazurite. Ó, aqui é uma cidade muito, assim, metalúrgico aqui na minha região ganha muito bem. O cara ganhava bem, podia construir o que é dele, mas se enfiou na casa da sogra e se acomodou ali, só torrando dinheiro, só gastando dinheiro com bobeira, a vida inteira, torrando dinheiro com besteira. Em vez de construir um patrimônio para quando ele morresse, ó. Que nem eu tive a conversa com ele, que ele estava me provocando muito uma vez. Eu falei, você não vai deixar nenhum patrimônio pro seu filho? E o dia que você morrer, pros seus filhos? Isso aqui não dá para dividir o terreno infinitamente, não. Tá servindo para todos nós. Meu pai morreu, tá enterrado nesse cemitério aqui, ó, meu pai. Ele deixou um patrimônio pra gente que está servindo aí, enquanto cada um se ajeita do seu jeito. Só que você vai deixar o quê para os seus filhos quando você morrer? Que patrimônio? Você vai ficar vivendo o resto da vida na casa da sogra? Eu só tive essa conversa com ele, gente, porque ele estava me enchendo muito meu saco. Se ele não tivesse tido essa conversa comigo, enchendo meu saco, eu não teria tido essa conversa com ele, entendeu? E o cara que bateu no peito, enquanto a sogra estava internada lá, que ele não botou o pé no hospital uma vez sequer, nem ele, nem essa minha irmã mais velha, que é filha dourada, que a minha progenitora, como ela é psicopata narcisista igual a minha progenitora, então elas se gostam, né? Mas enquanto ela esteve lá internada, eu que fiquei mais com ela no hospital, com a bunda quadrada, e eles fazendo churrasquinho, regado a cervejada na rua de trás, na casa do meu irmão, regado a Cuba, regado a bombeirinho, a bebida quente, bebida forte, cerveja, a falar putaria, que eu conheço as festinhas dele como é que é. Eu sei as putarias que rola ali, falação de piada suja e palavrão. Depois vai todo mundo para a igreja, que a igreja dele permite beber. E combinando com quem a casa ia ficar. Então esse cara, meu, acho que ele se sentiu muito envergonhado, sei lá, muito fodido. Porque o cara que bateu no peito e falou que ia ficar com a casa, tava saindo da casa. E não foi, volto a falar para vocês, não foi falta de oportunidade. Que teve várias oportunidades desse cara comprar imóvel próprio e terreno, e ele não quis, porque ele se acomodou dentro da minha casa. E teve vez dele perder grande oportunidade com dinheiro na mão, e ele não quis. Não quis. Porque era por vagabundagem e comodismo. E ele e a minha irmã mais velha fez de tudo para me arrancar daquela casa. Depois eu vou contar para vocês, mais para frente, depois que meu cunhado saiu, a minha irmã olhando dentro dos meus olhos e falando, você vai sair dessa casa. Ela jurando, me jurando,
Ali era tipo um juramento, ela falando, você vai sair dessa casa. Ou seja, eu vou te arrancar dessa casa. Uma funcionária pública, que ganha bem também, morou anos e anos ali sem pagar um aluguel. E eu que tinha acabado de ganhar dinheiro, de investir todo o dinheiro que eu tinha, eu que sou obrigado a sair de casa, morar debaixo da ponte e pagar aluguel aí. E esse povo me stalkeando pelo Brasil inteiro. Fazendo um pouquinho de dinheiro que me sobrou, eu perder. Que eu já perdi tudo de novo, hein, gente? Eu já perdi tudo de novo. O pouquinho de dinheiro que eles me pagaram, uma merrequinha, pelo fato de eu não conseguir fixar residência, não conseguir estudar, nem notebook eu consegui comprar, porque não tinha segurança para comprar, fizeram eu perder tudo de novo. Eu estou prestes, nos próximos dias, a ir morar debaixo da ponte. Culpa deles e culpa dessa rede que eles botaram para me perseguir Brasil afora. Foram fazer atrás de mim o quê em outro estado? Já não tinham destruído a minha vida aqui? Eu mudei para tentar recomeçar, comprei cursos online para me estudar, eu não tive a segurança nem de comprar um notebook. Fizeram eu torrar, fizeram eu gastar todo o meu dinheiro fugindo deles de uma cidade para outra. Meu dinheiro foi todinho. Daqui poucos dias eu vou para debaixo da ponte, tá? Daqui poucos dias eu vou para debaixo da ponte, a culpa é da minha família e de todos vocês que pertencem a essa rede, tá? Se vocês foram atrás de mim em outro estado, fazer stalking em mim em outro estado, eu tentando reconstruir a minha vida que vocês já tinham destruído aqui em São Paulo, eu fui lá para outro estado, vocês acionaram a rede de lá, que está no Brasil inteiro, para me destruir lá, tá? E essa minha irmã falou, eu vou contar essa história ainda para vocês, ela virou, você vai sair dessa casa, você vai sair, eu vou te tirar daqui. Vagabunda, né? Então, aí... É por isso que o dia que eles morrer, gente, eu não vou no enterro, não vou em nada. Eles não merecem que eu derrame uma lágrima por eles. Porque a minha progenitora não é mãe, não, nunca foi. Ela só me gerou, mas mãe nunca foi. Mesma coisa esses meus irmãos aí, parentes. Porque eu falei pra vocês, eu tenho pouquíssimos parentes que prestam. E geralmente eles são... Enfim, não vou citar mais detalhes aqui não. Que já é uma coisa muito pessoal. E aí, gente, foi aí que eu conheci meu atual cunhado. Eu pensei que esse cara... Foi a primeira vez que eu vi esse cara na vida. Ele estava lá embaixo na rua, ele não entrou. Enquanto meu ex-cunhado morava na minha casa, ele não botou o pé lá. Mas ele já devia estar ali por detrás dos bastidores, mexendo todos os pauzinhos. Esse que é político. Esse que se candidatou a deputado federal aí. E ele é do Deus, Pátria e Família, né? Esse é o lema dele. Esse lema nazista fascista. Que de Deus, de pátria e família não tem nada. É um povo que faz suruba, que faz banheirão por aí, que nem o Catelli fazendo banheirão. Tem nada de família, tem nada de Deus, tem nada de pátria, tem nada de família aí. É tudo fascismo, tudo lorota, enfim, tudo só para os outros ver. E achar que é isso mesmo o negócio. Aí, foi a primeira vez que eu vi esse meu atual cunhado, gente. Nunca tinha visto a cara desse cara mais gordo, mais magro. Eu não sabia que esse cara existia sobre a face do planeta Terra. Não sabia. Aí meu atual cunhado saindo de casa, e eu nem sabia que ele estava saindo de casa, porque eles tiravam as coisas quando eu não estava no quintal. E de madrugada, ou quando eu estava na rua por aí, no meio do mato, pegando chuva, pegando frio, pegando sol. E depois chegava em casa, tinha que tomar banho gelado ainda, né? E pra mim ele ia pra praia. Pra mim esse cara ia voltar daqui a pouco. Aí ele conversando com esse cara, esse meu atual cunhado, batendo mó papão. Meu atual cunhado conversando com meu ex-cunhado na garagem. Conversando, batendo... Pra mim era um amigo dele. Ou um amigo da minha irmã, sei lá, um amigo do casal. Nunca tinha visto esse cara mais gordo, mais magro, nunca tinha visto nem falar o nome dele, nada. Aí o cara na rua... Ele estacionou o carro que ele tinha antigamente, antes de ter a eleição, né? Que eu falei que ele trocou de carro, um carrinho por um carrão. Antes de ter a eleição, ele estava com um carrinho lá. Não era velho, mas era um carro mais simples. E... pra mim era um amigo do casal. Falei, deve ser algum amigo deles, né? Aí eu vendo esse cara entrando na minha garagem, da minha casa, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E o meu atual cunhado, um cordeirinho. Cadê aquele Hulk? Cadê aquele monstro?
Cadê aquele cara de 120 quilos e puro ódio? Cadê? Eu dou risada. Cadê aquele cara de 120 quilos, sangue nos olhos e puro ódio na veia? Cadê? Que nem um cordeirinho manso. Sabe aquele cara manso? Manso. Manso. Falando baixo, falando com educação. Então, pra mim, galera, era um amigo dele, um amigo da minha irmã ou um amigo do casal. E o cara entrou e saiu. Ali acho que ele tava vendo se o meu ex-cunhado ia sair de casa mesmo. No começo eu até gostei desse meu atual cunhado. Eu falei, ai, graças a Deus, minha irmã até agora, até que enfim arrumou um cara que não veio se enfiar dentro da casa da sogra para morar 25 anos. No começo, gente, eu até gostei desse cara. No comecinho, assim, esse gostar foi 2 dias só. Mas no começo eu até gostei dele. Falei, até que enfim arrumou um cara que não se enfiou dentro da casa da sogra para morar 25 anos. Só que eu achei muito estranho ela pular de um relacionamento direto pro outro. Por isso que eu falo, se o pessoal lá já fazia manage, eles já deviam ser coleguinha de cama. Porque o meu atual cunhado tava muito cordeirinho, muito manso com meu ex-cunhado tava muito manso com o meu atual cunhado. E manso, aquela mansidão, parecia uma moça. Parecia uma moça. Cadê aquele Hulk de 120 quilos, moreno, nordestino, baiano, 120 quilos, 2 metros de altura por 2 metros de largura. Tava parecendo uma mocinha em frente a esse meu atual cunhado aí, político. Mas os dois estavam conversando na maior amizade. Não estava assim se engarfinhando. Eles não estavam trocando soco. Eles não estavam trocando farpas. Nada. Conversando normal. O tempo já mudou, ó. Falou que vai chover. E agora, por que meu cunhado não sentou a mão na cara desse meu atual cunhado? O cara tava catando a mulher dele, pô. Por que ele não foi lá e sentou? O que eu tinha a ver com essa história? Eu não tinha nada a ver com isso. Se ele estava sendo corno, ou se de repente não era cornice, se de repente era um trisal, né? Que tem casal e tem trisal. Sinceramente falando, na minha opinião, isso daí era um trisal. Porque não tem lógica. A minha irmã, gente, ela era apaixonada por esse meu ex-cunhado. Sinceramente, meu atual cunhado, você vê ele, o cara tem uma cara de fuinha, cara de rato, assim, cara esquisita. Não sei o que ela viu nesse cara. Deve ser dinheiro, né? Porque depois que ela começou a namorar esse cara, até então, gente, ela trabalhava aí na prefeitura, um dia sim, um dia não, 12 por 36. Depois que ela conheceu esse cara, agora ela trabalha na área administrativa. Ela não era da área administrativa. Agora ela tá trabalhando na área administrativa, trabalhando... Agora ela tá sabendo que é trabalhar de verdade, que essa mulher nunca soube que é trabalhar. O trabalho dela sempre foi sentado, 12 horas sentada, enquanto eu me lascando de trabalhar em todas as empresas que eu trabalhei, meus trabalhos sempre foi pesado, e se não era pesado de carregar peso, era pesado de ficar andando o dia inteiro. Que nem quando eu trabalhava em hospital, gente. Quem trabalha em hospital sabe do que eu tô falando. Quem trabalha em hospital, aqui é outra parte do cemitério, ó, o fundo, o outro fundo do cemitério. Quem trabalha em hospital sabe do que eu tô falando. A gente trabalha pra caramba. Trabalha pouco não. E me lascando de trabalhar é essa mulher. Trabalhando um dia sim, um dia não. Ainda quem trabalha 12 por 36 tem um dia de folga. Aí tem dia que fica 3 dias em casa. 3 dias em casa, essa mulher não fazia nada dentro de casa. Mal lavava uma roupa. Acostumada a olhar os outros de cima. Essa minha irmã, ela é acostumada a olhar os outros por cima. Ela não olha os outros por baixo ou no mesmo olhar. Ela é acostumada a olhar os outros e ficar julgando os outros. Não faz o que você faz, não trabalha como você trabalha, não se desgasta como você se desgasta e ainda se acha no direito de julgar os outros. Essa é a minha irmã. Sempre olhou os outros por cima. Ainda, quem fazia tudo dentro de casa era meu ex-cunhado, lavar banheiro, lavar tudo, ele que fazia. Quando não era ele, era a minha progenitora. Quando não era a minha progenitora, era a sogra dela, a mãe do meu ex-cunhado. Ela basicamente não fazia nada dentro de casa. E eu trabalhando fora, a minha progenitora já, desde a adolescência, ela não lavava minha roupa. O dia da minha folga, gente, era o dia de eu carregar pedra. Eu tinha que lavar, passar, cozinhar,
fazer tudo. Eu começava domingo, às vezes era minha folga, ou sábado. Eu não descansava não, eu começava desde manhã e eles me boicotando ainda, viu? Na hora que eu ia lavar a roupa, minha progenitora jogava a roupa dela no tanque, eu tinha só aquele momentinho para lavar minha roupa, eu passava mais fora de casa do que dentro. Ela me boicotando, na hora que ela tinha a semana inteira para lavar roupa. Ela, minha ex-cunhada, depois... Só que isso aí, gente, é coisa de muito tempo, sabe? Na hora que eu ia lavar minha roupa, a sincronização. Elas se enfiavam no tanque, eu só tinha aquele dia, aquela hora. E elas tinham a semana inteira, que elas ficavam em casa. Elas pulavam na frente do tanque e eu tinha que lavar roupa no final do dia, em vez de lavar de manhã, porque as bonitas ficavam me boicotando. Minha progenitora, minha ex-cunhada e por aí vai. Minha irmã também. E aí, galera, ela... Tá, e ele conversando lá que nem um cordeirinho com o meu atual cunhado. Conversando. Aí teve uma hora que o meu atual cunhado, ele entrou dentro da garagem do carro, você não ouvia um pio. Você não ouvia um pio de um mosquito passando. Sabe assim, uma pessoa conversando ao pé do ouvido com a outra? E ele ficou ali mais ou menos uma meia hora, meu atual cunhado conversando com meu ex-cunhado, que você não ouvia um pio, e os dois dentro da garagem. E eu em cima da laje, né? Mas que diacho é isso aqui, gente? É algum amigo dele, né? Volto a falar pra vocês. Algum amigo dele. E... nada. E ele ali todo manso, todo cordeirinho, toda moça. Aquele Hulk virou uma mocinha. Aí o que acontece? Só que na minha cabeça, gente, que nem eu falei pra vocês, ele tava indo muito pra praia aqueles tempos lá. Prancha de surf e tudo. Indo pra praia e tal. E pra mim, aquele ali é um amigo deles, do casal. Porque, gente, não foi uma coisa assim que a minha irmã não tava mais beijando na boca do meu atual cunhado. Não tava beijando, não tava se abraçando. Normal. Você entendeu? A vida conjugal, pelo menos na minha frente, era normal. Aquele teatro todo. Ele beijava na boca dela, ele chamava ela de meu benzinho. Ela retribuía o beijo. Ela retribuía o beijo que ele dava nela. Ele chamava ela de... aqueles nomes que casal chama um ao outro, né? Normal. Do que ele sempre chamou ela, ele continuou chamando ela. E sabe assim, por isso que eu tô te falando, gente, não é normal. Uma pessoa, ela sai de um relacionamento direto pro outro relacionamento, isso não é normal. Onde que isso é normal? Isso não é normal não, gente. Por isso que eu falo, na minha opinião, eles eram um trisal. Eles faziam menage ali, sexo a 3. Porque o meu cunhado, antes de sair de casa, era vida normal com a minha irmã. Eles se beijavam, eles se abraçavam, eles conversavam normalmente. Você não percebia que aquele casal estava se separando. Tamanho era o teatro. Esse povo, gente, é teatro. Esse povo é álibi social. Esse povo é caras e bocas. Esse povo é para inglês ver, inglês ouvir. Psicopata narcisista, eles são perfeitos atores. São perfeitas atrizes. Assim são psicopatas narcisistas, gente. E a minha família é uma família de ator, de atrizes. Porque é uma família tóxica, de psicopata narcisista. Aí, galera. Então, pra mim, como é que eu ia saber que aquele dia era o último dia do meu cunhado naquele quintal? Que aquele cara que eu nunca tinha visto na vida era o atual macho da minha irmã. Como é que eu ia saber? Um casal que tava ali se beijando normalmente, trocando carícias. Trocando carícias na minha frente, gente. Trocando palavras de amor. Meu bem, meu isso, meu aquilo. Como é que eu ia saber que aquele dia ia ser o último dia do meu ex-cunhado na minha casa? E que aquele cara, como é que eu ia saber que aquele cara que eu nunca tinha visto na vida, gente, era um novo macho da minha irmã, ia ser o novo cara que ela ia ficar com ele? Então, pra mim, o meu cunhado ia ali na praia, ele tava colocando coisa no carro, que ia na praia e já ia voltar. Ele tava indo muito pra praia, como eu falei. Aí,
Esse cara foi o último dia dele na minha vida, esse meu ex-cunhado. O último dia que ele botou o pé naquele quintal. Nunca mais ele botou o pé naquele quintal. Nunca mais ele voltou naquela casa. E ninguém falou nada pra mim. Eu que vi. Aí foi aquele alívio mais ou menos, né? Aquele alívio mais ou menos. Porque meu sobrinho continuava lá. Meu sobrinho narcisista, minha sobrinha, minha mãe, progenitora, minha irmã, meus vizinhos. Mas o meu ex-cunhado tinha saído. Mas é ali, gente, ele estava fazendo um serviço que elas tinham... Tanto ela quanto a rede, elas e a rede que eles fazem parte, tinha passado para ele fazer. Ali era um serviço que ele tinha que fazer. Era um serviço ali. E ele não conseguiu executar esse último serviço. Depois disso, gente, a minha irmã começou a aparecer com esse cara. E esse cara veio, queria pegar na minha mão, queria me cumprimentar. É que nem eu falei pra vocês, durante os 2 primeiros dias que eu vi esse cara, eu achei aquela situação muito estranha, muito esquisita, muito fora do normal. Você não pula de um relacionamento direto pro outro. Mas eu até gostei daquele cara. Eu falei, pelo menos esse cara não se enfia na casa da sogra, enfim. Mas depois eu já vi que não era nada daquilo, que aquilo também era só caras e bocas, era outro psicopata narcisista também. Talvez até pior do que o meu ex-cunhado, ou tá ali pau a pau na psicopatia narcisista dele, do meu ex-cunhado. E aí, galera, aí esse cara começou, aí foi aí que eu descobri que a minha irmã tinha se separado do meu ex-cunhado, tava com um cara, e esse cara que tá com hoje tá com ela hoje, mas ninguém nunca me contou que esse cara era político, nada. E eu que descobri por conta própria. Também não contaram nem que ele era político, nem que ele disputou campanha como deputado federal. Descobri por conta própria. E sem querer, porque não foi nenhuma coisa que eu fui atrás para investigar. Eu acabei descobrindo sem querer, tá? E aí, galera, Aí depois do meu ex-cunhado, que me fez tudo que fez comigo, me perseguiu, me stalkeou, prejudicou minha mente, me agrediu até fisicamente, aí agora o serviço, para dar continuidade no serviço, continuidade no stalk, continuidade na tortura psicológica, ficou meu atual cunhado, esse político aí, que eu não sabia que ele era político, ficou ele ficou a encargo, ele ficou a serviço de dar continuidade no trabalho de destruição, no trabalho de perseguição, de stalking, de destruição da minha vida, que a minha família já fazia, já vinha fazendo há muito tempo. Ele ficou, entendeu? E foi isso, gente, foi isso que aconteceu, ó. Então aqui, gente, eu pretendo encerrar o assunto do meu ex-cunhado, tá? Porque a história do meu ex-cunhado termina aí, tá? E só que aí, gente, meu atual cunhado é a mesma coisa do meu ex-cunhado. Por isso que eu falo pra vocês, quem é o maior psicopata narcisista nessa história? São meus cunhados mesmo? Tanto o ex quanto o atual? Ou é quem sempre tá ali no mesmo cenário? A minha progenitora e a minha irmã mais velha. Quem são os piores? Aqui é o crematório, ó, desse cemitério aqui do meu bairro. Aí, quem é o maior psicopata? Quem? Então, gente, aqui esse áudio durou bastante, porque, enfim, espero que vocês tenham ouvido ele, tenham visto ele até o final, tá? Vou encerrar por aqui, já tô na saída do cemitério, e é isso. Tchau pra vocês, boa tarde aí na medida do possível pra cada um de vocês.